a bênção. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Palavra dura. Enganoso é o coração do homem. Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando de sentimentos, de emoções. E os sentimentos e as emoções, eles não moram no coração, eles moram no nosso cérebro, mais especificamente numa região do cérebro chamada sistema límbico. É aí que é a sede que mora as nossas emoções. E quando Jeremias está falando que o coração do homem é corrupto, é enganoso, ele está se referindo ao mais terrível, ao mais destruidor, ao mais devastador de todos os enganos que o coração efetua, que é o auto-engano. É quando nós nos enganamos a nós mesmos. Como assim, pastor? Isso acontece? Sim. Imagine como que você pode justificar uma pessoa, uma moça bonita, modelo, que de repente ela começa a achar que ela está gorda, e ela começa a parar de comer, e ela não quer comer, e ela vai baixando de peso, 50, 40, 30, é uma doença chamada anorexia nervosa. A moça olha no espelho e ela se enxerga gorda, mas ela está com 30, 40 quilos, e é uma doença com alto índice de mortalidade. Muitas vezes você tem que passar uma sonda para alimentar a pessoa, e mesmo assim ela recusa a alimentação. Pessoas com depressão, o que é a depressão se não é um grande auto-engano da pessoa achar que a sua vida não vale a pena, que não existe mais saída, que é melhor, que a dor é tão grande, que é melhor botar um fim em tudo isso. O que é o suicídio, se não é um grande auto-engano? A pessoa trabalhar na sua mente, nos seus sentimentos, nas suas emoções, ela racionalizar, concluir que é melhor ela se matar. Pessoas, hoje em dia a gente vê uma epidemia de um negócio nos nossos jovens, chamado automutilação. Jovens nas escolas, uma verdadeira epidemia, com dores emocionais tão intensas, tão horríveis, que elas pegam giletes, estiletes e se cortam, porque no momento que ela sente a dor do corte, a dor física alivia um pouco a dor da alma. Auto-engano é você se enganando a você mesmo. É por isso que Jeremias chama o nosso coração de enganoso. Mas, nessa noite, você vai entender como se constrói um coração enganoso. E você vai entender como se desconstrói esse coração enganoso. Nós vamos fazer hoje um exercício que na engenharia se chama de engenharia reversa. Sabe quando você pega, vamos supor, quando lançaram o iPhone, aí a Samsung foi lá e comprou um iPhone e veio e desmontou para saber como é que os caras fizeram. Então nós vamos fazer isso agora, um exercício de engenharia reversa de um coração enganoso.
Só que a gente vai ter que fazer um exercício de regressão, nós temos que voltar há muitos anos atrás. Eu vou te contar uma história de um jovem casal, um moço e uma moça, que se conhecem nas mais variadas situações, talvez numa festa, talvez numa fila, talvez numa igreja, talvez numa fila de ônibus. Um homem e uma mulher se conhecem, e surge alguma coisa, surge um algo mais, um interesse, o coração acelera um pouquinho, e esse jovem casal troca telefones, se não era da época do telefone, começa a se conhecer, começa a se interessar um pelo outro, e começa a surgir o quê? Um sentimento de paixão, um sentimento de afeto, até que chega o ponto que eles começam a namorar, e esse namoro vai evoluindo, vai amadurecendo, até que chega o ponto de eles se casarem. Vocês sabem de quem eu estou falando? Eu estou falando dos nossos pais. É muito interessante isso. Eu acho que você sabe como que seu pai e sua mãe se conheceram? Você sabe como é que foi o namoro deles? Como é que foi o casamento deles? Você sabe como é que foi a infância dos seus pais, da sua mãe? A gente nunca, a grande maioria das pessoas nunca tem essa curiosidade. E quando duas pessoas, elas decidem compartilhar o mesmo teto, elas decidem casar, na verdade não são duas pessoas que estão morando juntas. Isso é muito importante que você entenda. Na verdade, são dois sistemas que começam a habitar um mesmo espaço geográfico. É o sistema da família do José e o sistema da família da Maria. Não se esqueça que cada sistema, cada família, existe toda uma pressão de ancestralidade, é uma série de costumes, de culturas, de prioridades, de problemas. E esses sistemas, um vai respingando no outro. A Bíblia fala de maldição hereditária. Então, quando um casal decide morar junto, não é o casal, não são duas pessoas, são dois sistemas que muitas vezes totalmente diferentes, com valores diferentes, com culturas diferentes, com prioridades diferentes, com expectativas diferentes. Olha, ninguém se casa para brigar com o outro, ninguém se casa pensando de agredir o outro, ninguém se casa pensando em agredir os filhos, ninguém se casa pensando em chegar bêbado em casa. As pessoas se casam pensando o melhor, mas muitas vezes existe uma pressão cultural de problemas de coração enganoso, e os problemas começam a acontecer. E aí, no meio desse terreno, nós nascemos. Você nasce, eu nasço. Aí, eu tenho que fazer um parênteses. O bebê, quando nasce, ele traz da sua genética apenas o seu temperamento. O que é temperamento? É a predisposição hereditária para lidar com os problemas e os eventos da vida. A gente consegue ver isso em berçários. Tem bebês que são mais agitados, bebês mais quietinhos, bebês mais medrosos. Quando você vai numa escolinha infantil, tem criança de 3, 4 anos, tem criança que vem até você, conversa com você, tem criança que é mais agressiva. Isso é o quê? Temperamento. O temperamento você já traz, mas aí o que acontece? Quando essa criança
ela entra em contato com o ambiente familiar, ela começa a criar uma espécie de constituição interna. O que é uma constituição do país? São as leis máximas do Brasil, que elas regem as leis do país. A Constituição diz o que é importante para o Brasil, o que não é, quais são os deveres, quais são os direitos, o que pode, o que não pode. Então a criança que nasce com seu temperamento, quando ela começa a entrar em contato com o ambiente familiar, ela começa a escrever no seu cérebro emocional, um conjunto de crenças, paradigmas, que vão mais tarde reger a sua própria vida. E aí eu tenho que fazer um paralelo do cérebro com um computador. O computador, aquilo que você pega, aquela caixa lá, eu também não entendo muito de computador não, aquilo é chamado de hardware, é a parte dura. Mas o computador não é nada sem os programas, sem o software. Você não consegue pegar um software, ele é uma linguagem, ele é um programa, ele é algo que faz o computador funcionar. E o computador, quando você compra na loja, teoricamente não é para vir nenhum programa instalado, você paga os programas à parte. Então você começa por exemplo, se você é engenheiro, você vai comprar um programa de engenharia. Se você é médico, você vai comprar um programa de medicina, e você vai instalar no seu computador, e o computador vai começar a rodar esse programa. Estão entendendo? Amém? Amém? Perceba que não adianta, olha só, preste atenção nisso, não adianta você ter um excelente hardware, uma excelente máquina, com muita memória, com muita velocidade, se você tem programas ruins, e principalmente se você tem vírus. Você sabe o que um vírus do computador pode fazer? Ele pode destruir o seu computador, sim ou não? Então aí você já começa a entender algumas coisas. Como se constrói um coração enganoso, um coração que vai nos auto-enganar? Quando eu internalizo no meu cérebro emocional programas ruins, ou crenças ruins, crenças que vão o quê? Me bloquear, me limitar e me auto-sabotar. É por isso que tem duas pessoas que passam pela mesma dificuldade, e uma se mata e a outra se reinventa. Judas traiu Jesus, sim ou não? Pedro traiu Jesus, sim ou não? O que aconteceu com Judas? Se matou. O que aconteceu com Pedro? Se tornou um dos baluartes da igreja cristã. O mesmo problema. Às vezes duas mulheres se separam, uma se suicida, ou entra numa profunda depressão, a outra se reinventa, corta o cabelo, vai para a academia, muda de cidade, muda de penteado, mesmo problema, reações totalmente opostas. Como se explica isso? Se explica pelos programas, pelas crenças que foram instaladas no cérebro da criança. Hoje já se sabe que até 7 anos de idade, a gente forma mais de 80% da nossa personalidade. Ou seja, esses programas, eles são instalados, a grande maioria, até 7 anos de idade. E aí eu vou entrar um pouco mais fundo. Quais são as situações que geram vírus de computador? Ou melhor, crenças ruins? 6 situações. Repita comigo, 6 situações. Toda criança, não importa se ela é brasileira, se ela é asiática, se ela é índia, possui 6 necessidades básicas.
E toda vez que a família nuclear, que os nossos pais, o núcleo familiar falha em oferecer essas necessidades, gera crenças ruins. Quais são essas necessidades? Primeira, ambiente seguro. Diga para o seu irmão, ambiente seguro. A criança, ela tem uma necessidade inata de se sentir segura dentro de casa. A criança precisa ter na sua casa previsibilidade. O que é isso? Ela sabe que o pai vai chegar, ela sabe que a mãe está ali, ela sabe que tem comida, ela sabe que tem alimento, que tem cobertor. Ela precisa se sentir segura dentro da sua casa, e qualquer coisa que destoa disso, já dá problema. Quais são as situações que geram problemas nessa esfera? Pais abusivos, agressivos, pais que se separam, pais que trabalham muito fora, pais que viajam muito, e principalmente pais que abusam sexualmente, verbalmente, psicologicamente. Crianças que vivem nesses ambientes onde existe muita confusão, instabilidade, alcoolismo, droga, não é um ambiente seguro. A criança fica o tempo todo sobressaltada, ela fica o quê? Com medo, ela não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, ela coloca toda a sua energia em autoproteção, porque ela não sabe o que vai acontecer, ela não tem segurança no dia seguinte. Segunda necessidade de conexão. O que é conexão? É você sentir, é a criança sentir que ela pertence àquele núcleo familiar. Sabe aquela história que quando o filho olha para a mãe, ele sabe que a mãe o ama? Sabe quando a criança está chorando e a mãe pega no colo e põe a cabeça da criança no peito e a criança se acalma? Isso é conexão. Existem algumas conexões tão fortes entre pais e filhos que a gente quase que consegue palpá-las. Problemas nessa esfera: pais frios, pais que não abraçam, que não beijam, que não põem no colo, que não brincam, pais muito agressivos, ríspidos, autoritários, duros, não se cria conexão, a criança não se sente pertencente. Terceiro, autonomia. O que é autonomia? A criança, ela tem que ter autonomia para começar a exercitar a sua curiosidade, exercitar a sua criancice. Bota coisa na boca, enfia o dedo na tomada, pega cocô de galinha e põe na boca. Eu já falei que eu vou pegar meu sobrinho e vou dar cocô de galinha para ele. Percebe? A criança, ela tem que ter autonomia, ela tem que descobrir, e é engraçado que é muito interessante isso, quando você percebe, quando você que tem filho pequeno, você sabe isso, que a criança, ela vai tateando o seu ambiente, o seu território. Primeiro ela fica no quartinho, depois ela explora a cozinha, depois ela explora o quintal, depois ela explora o campinho. Pais que são muito medrosos, que são muito cerceadores, que são muito hiper, super, mega protetores, tiram a autonomia da criança. Problemas nessa área. Crianças vão se tornar adultos inseguros, com baixa autoestima, sem autoconfiança, sem capacidade de empreender, sem capacidade de seguir as suas próprias inclinações, não tem autonomia. Tem sempre que alguém tem que decidir pela pessoa, ou é o pai, ou é a mãe, ou depois é o esposo, ou a esposa, sempre tem que ter alguém, porque ela não tem autonomia, ela não foi estimulada. Liberdade de expressão.
A criança tem que ter a liberdade de dizer o que sente, de dizer o que gosta, o que não gosta. É óbvio que tem que ter respeito, mas a criança, ela tem que se sentir que ela faz parte daquele núcleo, que a vozinha dela tem peso. O que era muito comum? Sabe aquela história? Engole o choro. Quem já ouviu essa frase aqui? Quando você diz para uma criança, engole o choro, você está dizendo para ela inconscientemente que, olha, o seu choro não me importa. Eu não me importo com o que você está sentindo. Eu só não quero ser incomodado pelo seu choro. Então engole esse choro aí. Você não dá, a criança não se sente. Problemas nessa área. Pessoas adultas que foram muito tolhidas, sem liberdade, vão ter muita dificuldade de expressar os seus sentimentos. Pessoas tímidas, pessoas inseguras, pessoas que não vão conseguir ter um bom acesso social, não vão conseguir se comunicar direito com as pessoas, porque ela sempre foi o quê? Tolhida. Grande parte do nosso sucesso vem da nossa capacidade de comunicação, sim ou não? Porque todas as 99% das coisas que a gente trabalha, que a gente ganha nosso sustento, advém o quê? Da capacidade de você comunicar bem. Quem já foi num médico, às vezes um médico muito bom, e aí depois você sai da consulta e fala para o seu acompanhante, esse médico é bom, mas ele não conversa com a gente. Quem já viu essa história? Crianças que tiveram muito cerceamento da sua liberdade de expressão, se tornam pessoas com muita dificuldade de se comunicar. Limites adequados, nem de mais, nem de menos. Se você põe muito limite, ou seja, a criança não pode pisar descalço, não pode fazer nada, não pode sair no sereno, tudo dá alergia, tudo faz adoecer, tudo adoece, tudo morre, tudo é perigoso. Limite demais é ruim, é péssimo. Limite de menos. Adultos egocêntricos, sem empatia, sem respeito pelos outros, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita chefe, não respeita as leis, alta probabilidade de se envolver em atividades criminosas. Não tem limite, eu posso tudo, meu pai e minha mãe deixaram eu fazer tudo, eu posso tocar Criar filho não é fácil. Criar filho não é fácil. O filho é igual assim, ó. Imagina você pegar um passarinho na sua mão. Se você prende demais, o passarinho sufoca. E se você abre a mão, o passarinho voa. Limite. Você tem que saber. Está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? A autoestima é a sexta necessidade. O que é a autoestima? É eu me estimar, é eu gostar de mim, é eu me apreciar, é eu olhar para o espelho e falar, tu acordou para arrebentar hoje. Autoestima. Se você não gosta de você, quem vai gostar de você? Não tem aquele versículo lá, ama a Deus como a ti mesmo, ama os outros como a ti mesmo, mas se você não se ama, como é que você vai amar os outros? Como é que você vai dar algo que você não tem por si próprio? Então olha, preste bastante atenção. Então, vamos seguir a linha do tempo. Você nasceu de um pai e de uma mãe. Eu não sei se você sabe disso, mas para você nascer, teu pai transou com a sua mãe. Você sabe disso ou não? Sim ou não? É ruim pensar nisso, né? É ruim, não é?
foram 2 sistemas. E da mesma forma, aí você começa a entender por que que teu pai era como ele era, por que que sua mãe era como ela era, porque esse mesmo sistema de internalização de coisas ruins aconteceu com eles também. Quando eu comecei a entender tudo isso, como tudo isso interage dentro do nosso cérebro emocional, a primeira coisa que me deu, com relação especificamente ao meu pai, foi misericórdia. Porque é muito fácil a gente culpar os nossos pais. Nós somos muito rápidos em julgá-los, por todas as merdas que eles fizeram com a gente. Nós somos muito rápidos, nós conseguimos fazer uma lista em 10 minutos. Mas você não sabe o que o seu pai e a sua mãe viveram na infância deles. Você nunca teve a curiosidade de investigar as pressões e os problemas e as carências e os traumas e as dificuldades que eles passaram. É óbvio que isso não vai mudar o que eles fizeram conosco, mas você tem que começar a ressignificar isso, porque muitas vezes, é por isso que muitas vezes, essas crenças, esses softwares malignos que são introduzidos no nosso cérebro, eles nos fazem fazer coisas que a gente não entende por que faz. Quantas vezes você fez uma coisa e falou, cara, mas por que eu fiz isso? Eu sabia que ia dar errado, mas eu fiz. Por que eu fui morar com aquela pessoa? Eu sabia que eu não prestava. Por que eu fiz sociedade com aquele cara? Eu sabia que ele era desonesto. Por quê? Por que eu fiz isso assim, assado? Agora você começa a entender que essas crenças, esses softwares, que você pode dar um monte de nome, eles, por a grande maioria deles serem introduzidos na nossa infância, eles são colocados no nosso inconsciente. E aí o que acontece? No teu consciente, que são 20%, no 20% que você tem acesso hoje, você quer ser uma pessoa feliz, alegre, você quer prosperar, você quer cuidar bem dos seus filhos, você quer ser uma pessoa boa. Mas 20%, se 80% tem um monte de coisa, de vírus, de coisas negativas, de crenças, você não vai conseguir. É um jogo de cartas marcadas, é um jogo com dados viciados, você não vai conseguir, porque 20 não vai dar conta de vencer 80, é por isso que você faz o que você não gostaria de fazer, é por isso que você tenta mudar e não consegue mudar. Enganoso é o coração do homem, percebe? Que o coração é uma vítima. É muita coisa, irmão. Tem uma música que fala assim, que cada um sabe a alegria e a tristeza que traz no coração. Você não tem ideia do que a gente ouve em consultório. Situações que as pessoas me contam que parece que é filme. Só misericórdia de Deus. Preste bastante atenção. Se você quer mudar, se você entendeu, se você está seguindo esse veio profético, você começou a entender alguns comportamentos seus, você começou a revisitar a sua infância, a sua criação, agora eu vou te dar uma saída. Amém? Como lavar o coração? Primeira coisa, antes de começar a primeira coisa, pastor, como eu sei que eu tenho softwares piratas, vírus dentro do meu cérebro emocional? Como eu sei? Pelos teus resultados.
pelos teus padrões de comportamento. Como assim? Você sempre se envolve com o mesmo tipo de pessoa que te faz sofrer. Você não consegue guardar dinheiro. Quando ganha um dinheirinho, você vai e gasta. Você não consegue se sentir bem com o seu corpo. Você não consegue expressar sentimentos pelas pessoas. Você ama, mas quando você vai dizer, alguma coisa te bloqueia. Você não consegue ter conexão com seus filhos. Você ama, mas quando ele vem te abraçar, você sente uma coisa. Padrões, porque os padrões, esse negócio, irmão, ele fica, é como um programa de computador, ele fica rodando na tua cabeça, e te levando a comportamentos disfuncionais, por mais que você não goste do que você faz, por mais que você não compreenda o que você faz, por mais que você não aceite o que você faz. Enquanto você não entender esse processo, você vai ficar igual aqueles ratinhos, correndo na rodinha, e não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. E aí o que acontece? Isso é uma coisa que tem que ser curado na alma. E você não tem ideia do tanto de crente que eu atendo em consultório, enroscado, porque muitas vezes eles espiritualizam muito a coisa, e se esquece de trabalhar a alma. O espírito está uma maravilha, está orando, está jejuando, mas a alma, o coração está manchado, está pesado. Ele não deixou o Espírito Santo fazer a obra. Como resolver isso? Primeira coisa, é entender que quando você olha para os seus resultados, está tendo muita coisa ruim, você não está bem, você não está progredindo, você não está amadurecendo, você não está crescendo nas áreas que você tem que crescer, na tua profissão, na tua espiritualidade, na tua família, no teu relacionamento. Parece que você dá um passo para frente e dá dois atrás. Entenda isso, isso não é normal, isso não é normal, isso é disfuncional, não é assim que funciona, não é assim que é para ser. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que crescer em estatura diante do varão perfeito. A gente tem que ir crescendo, evoluindo. Hoje você tem que ser pior que amanhã, amanhã tem que ser melhor que hoje. Você não pode ficar tropeçando sempre nas mesmas pedras. Todo mundo erra aqui, mas você erra sempre no mesmo problema. Isso tem alguma coisa errada. A primeira coisa, caia em si. É o que eu falo sempre lá do filho pródigo. Ele estava lá comendo bolota, comendo lavagem, aí ele caiu em si. Olhe para a sua vida, veja o que está ruim, e eu quero que você crie uma indignação positiva, uma indignação no sentido de te levar a você sair dessa situação. É a primeira coisa, é você tomar consciência. Tome consciência de que as suas dificuldades, elas não são normais, elas são disfuncionais. Segunda coisa, queria que você colocasse Lucas 23, 24, 23, 34, por favor. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi uma das últimas frases de Jesus, depois dele ser injustiçado, açoitado, colocado uma coroa de espinhos, carregado à cruz, as suas mãos transpassadas, os pés transpassados, o seu lado transpassado. Uma das últimas frases de Jesus, ele disse: olha, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se você não perdoar as pessoas que fizeram mal a você, você não vai caminhar. Se você não perdoar as pessoas que fizeram mal para você, você não vai caminhar. Me diz uma coisa, o que é maior num automóvel? O para-brisas ou os retrovisores? O que é?
O que é maior? Pessoas que não perdoam são pessoas que os retrovisores são maiores que o para-brisa, porque eles vivem olhando para trás. Existem 3 tipos de perdão, e um deles, talvez, não se fala muito, que é o auto-perdão. Você se perdoar. Tanta coisa ruim que a gente faz, tanta coisa ruim que eu fiz nos últimos anos, coisas que me doem o coração. Se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. Mas eu tenho que me perdoar, porque eu tenho que crer na palavra que Jesus me perdoou. A Bíblia fala, ó, filhinhos, não pequeis, mas se porventura, todavia, se pecardes, tende advogado. Então eu tenho que crer que tem um advogado que me absolveu dessa pena. Se perdoe. Olha só que interessante, você começa a entender agora, que muitas vezes, isso que eu vou te falar é muito forte. A grande maioria de nós não se conhece. Eles conhecem esse personagem que os traumas fizeram de você, e na verdade é esse personagem doentio, disfuncional, enganoso, que muitas vezes toma decisões por você. Só que ele faz a coisa e depois ele joga a conta na tua cara. Autocobrança. Tem pessoas que os piores juízes são elas mesmas, contra elas próprias. Perdoa as pessoas que fizeram mal para você. Olha, se você não perdoar os seus pais, não vai rolar. Não importa se eles te jogaram no lixo, não importa. Quando você perdoa seus pais, não é que você está concordando com o que aconteceu, não é que você está aceitando o que aconteceu. O perdão é para você, e perdão é mandamento, não é sentimento. Pastor, mas meus pais já morreram. Escreve uma carta para eles. Põe toda a mágoa que você tem no seu coração, todo o ódio. Você pode escrever. Escreve. Demore o tempo que for preciso para escrever essa carta. Depois você vai num lugar bem solitário, na beira de um rio, queima aquela carta. Faz um ato profético ali. E pede para o Espírito Santo, conforme você jogar aquelas cinzas, que tudo aquela amargura de coração também seja queimada do teu coração. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, justo, puro, amável, se é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está dizendo aqui? Renovação de mente. Tome cuidado com o que você assiste na televisão, na internet. Pare de ficar vendo esses programas de televisão que só mostra desgraça. Tome cuidado com as pessoas que são suas amigas, mas só gostam de trazer problema para você. O homem é um animal social, e isso chama-se contágio social. Se você fica perto de pessoas negativas, você tem a tendência a ficar negativo também. Renove a sua mente, purifique a sua mente. Para de reclamar. Agradeça.
Jeremias 17, 7. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confie no Senhor. Todo dia o Senhor está renovando o seu fôlego de vida. Todo dia o Senhor está suprindo a sua necessidade de alimento. Todo dia o Senhor está suprindo a sua necessidade de vestimenta. Confie, confie. Nós somos seres em construção. Deixa o Espírito Santo agir no teu coração. Salmo 143, 8. Salmo 143, versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Peça orientação a Deus. Peça para Deus mostrar o caminho que você deve andar. Tome cuidado com as suas decisões. Não seja precipitado nas suas decisões. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. E para terminar, o Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Dê liberdade para o Espírito Santo sondar o teu coração. Dê liberdade. Às vezes a gente canta louvores aqui e a gente não percebe o que realmente a letra está querendo dizer. Teve um louvor aqui que está dizendo, como é que é? Faz de mim a sua casa. Será que se Jesus entrasse na sua casa, ela ia encontrar ela arrumadinha? Casa, coração? Amém, irmãos? Perdão, renovação da mente, fé em Deus e dê liberdade para o Espírito Santo. Esse é o começo da virada na sua vida. Esse é o começo de 2023 que você quer, que você merece e que você sonha. Amém? Deus abençoe.